vem me visitar hoje aqui. Olá, tudo bem? Gostaria de estar compartilhando mais uma palavra, né? Fiquei ausente por uns dias, mas estou aqui para fazer a obra de Deus e não a minha, para ministrar conforme a vontade do Senhor e não a minha, conforme a orientação do Senhor e não a minha. Eu gostaria de compartilhar hoje a palavra lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Mas antes eu queria estar dando um início com uma oração. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, eu entro na Tua presença, Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Te peço direcionamento, sabedoria para poder expor a Tua palavra segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, Senhor. Eis-me aqui, Deus, usa-me, Senhor, para que eu possa expor aquilo que o Senhor quer, aquilo que seja segundo a Sua vontade, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém. Bom, então vamos lá. Capítulo 7, do versículo 15 ao versículo 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim poder dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Eu vim trazer a palavra hoje porque desde ontem Deus tem ministrado no meu coração e assim, quando eu venho trazer a palavra, eu não venho fazer a minha vontade, mas fazer a vontade do Senhor. Se eu fiquei ausente alguns dias, eu creio que não era da vontade de Deus, não era um momento certo, mas Deus toca no nosso coração para trazer a palavra segundo o querer dele, segundo a vontade dele e não a minha. Essa palavra aqui, ela me fez refletir em relação às profecias de hoje em dia. Em quem nós temos depositado a nossa fé, a nossa confiança, no que nós temos colocado a nossa fé. A nossa fé está baseada em falsas profecias? No que nós temos assemelhado a nossa família? Em quem nós estamos dando confiança para direcionar a nossa família? A nossa família está sendo direcionada por profetas verdadeiros que tragam de fato, verdadeiramente aquilo que está na palavra? Ou nós estamos colocando a nossa família em falsos profetas, naqueles profetas que não têm conhecimento? Eu vejo aí muitas famílias sendo destruídas por falta de conhecimento, porque se baseia num conhecimento raso, num conhecimento que não é de acordo com as coisas de Deus. E essa palavra me fez refletir em relação a isso. Nós precisamos tomar cuidado com os falsos profetas, pois eles vêm vestidos de peles de ovelha, como está escrito aqui. Talvez você tenha olhado aí, né, para situações aí, né, tem colocado a sua confiança nas situações diante das coisas que você vê, mas e o seu conhecimento? Você tem se respaldado na palavra do Senhor? Ou você tem se respaldado nas heresias? Nós precisamos nos atentar, porque a nossa família é um bem precioso diante de Deus. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Em quem tem sido o nosso pastor? Quem tem nos direcionado? Jesus Cristo, ele se alegra naquele que tá perdido. Ele deixa as outras que estão salvas para buscar aquele que está perdido. Que tipo de profeta que nós temos sido? Aqueles que só têm colocado pessimismo na vida das pessoas? Aqueles que têm falado só de desgraça? Que têm compartilhado desgraças em redes sociais? Nós precisamos nos atentar, pois a palavra do Senhor diz que nós conhecemos o verdadeiro profeta através de seus frutos. Que tipo de profeta que você tem escolhido para a sua vida? Aquele profeta que só tem proferido coisas de pessimismo, coisas negativas, coisas que nos leva para o abismo?
Nós precisamos nos espelhar naquilo que realmente vem do Senhor, que é a palavra de Deus. Em quem nós temos colocado a nossa confiança? Naqueles profetas que têm colocado o orgulho acima de tudo? A arrogância acima de tudo na sua vida? Como que eu posso dizer que eu sou uma boa profeta, né? Eu como Luciana. Como que eu posso dizer que eu sou uma boa profeta, que ao invés de eu expor aquilo que está na palavra do Senhor, eu estou expondo a vida das pessoas? Porque o fulano largou de beber, porque o cicrano parou de fumar. Eu preciso me atentar diante das coisas que o inimigo tem colocado diante de mim. Eu, como boa profeta, como boa conhecedora da palavra, eu tenho que me respaldar na palavra do Senhor, não na vida das pessoas, e muito menos da minha. Eu preciso falar mais de Deus, mais da palavra do Senhor. Eu preciso ser humilde em reconhecer que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Que tipo de profeta que você tem colocado como cobertura diante da tua família? Porque nós precisamos escolher profetas, né? Se nós queremos seguir uma denominação, né? Nós temos que deixar falsas heresias cair por terra. Quem tem sido o nosso orientador, o nosso bom pastor? Em quem nós temos nos espelhados? Em falsos profetas? Que só sabem colocar palavras negativas diante de nós? Que só têm compartilhado doenças, desgraça, violência? É tempo de nos atentarmos. Muitos falsos profetas destruindo famílias. A palavra aqui diz que nós conhecemos o bom profeta pelos os bons frutos. Quais são os profetas que nós temos escolhido para as nossas vidas? Que frutos que os profetas que nós escolhemos têm produzido? Coisas boas? Famílias unidas ou famílias separadas? Cada um de um lado? É tempo de nos atentarmos. Como que eu posso dizer que eu sou uma boa ministradora da palavra, sendo que a minha fé está baseada no meu cabelo? Eu vou lá, vou fazer meu cabelo e vou ficar insinuando o meu cabelo na ministração? Eu vou lá, vou colocar uma aliança no dedo e vou ficar ministrando a aliança no meu dedo? É tempo de nos atentarmos à palavra do Senhor, de buscarmos expor aquilo que verdadeiramente está aqui, ó. Um falso profeta na vida de uma família pode levar a família à destruição. Que tipo de profeta que eu estou sendo? Eu estou levando morte? Eu estou levando violência? Eu estou levando falsa ministração? Falso conhecimento? Eu preciso tomar cuidado nas coisas que eu falo. Eu preciso estar atento aos direcionamentos que Deus me dá através da palavra. Não é através da vida das pessoas, muito menos da minha vida. Que diminua eu, que diminua o meu eu, para que Deus cresça na minha vida. Para mim trazer a palavra, eu preciso expor as coisas que o Senhor fez através da sua palavra. Não as coisas que o Senhor vai fazer ou que fez através da vida das pessoas. Eu estou expondo pessoas diante de situações. Eu estou implorando dízimo na igreja para quê? Para espalhar as boas novas que estão na palavra ou para expor o meu orgulho diante das pessoas? É tempo de arrependimento genuíno. Nós precisamos expor aquilo que é verdadeiro diante de Deus, das pessoas. E o que é verdadeiro para expor a palavra de Deus, para trazer conhecimento às pessoas? A palavra do Senhor. Como que eu posso dizer que eu sou um bom servo e estou colocando pessimismo, violência, tragédia, coisas ruins diante das pessoas? Deus quer trazer renovo para as nossas vidas. O povo perece por falta de conhecimento. Você ouviu falar? Não sai espalhando coisas que você ouviu falar. Busque conhecer mais de Deus, para ser direcionado a levar as coisas do Senhor, não as coisas do mundo. Aqui, ó. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Que tipo de fruto que nós temos trazido?
desgraça, violência, fofoca, mentira, inveja, idolatria. Essa idolatria que eu quero dizer não é só aquela idolatria em adorar ídolos. Eu falo em idolatria também de vícios. Talvez você tenha aí, né, um vício de ficar mandando indireta para as pessoas em Facebook, de ficar expondo a sua vida em Facebook. Isso não deixa de ser uma idolatria. É tempo de analisarmos as nossas atitudes, tomar conhecimento das coisas que nós proferimos. Por que muita gente perece? Por que muita gente deixa de ir para a igreja? Porque talvez ouviu uma coisa errada. Ou talvez ouviu uma coisa certa e interpretou errado. É tempo de abrir os nossos ouvidos e ouvir melhor. Abrir os nossos olhos e enxergar melhor. Deus quer trazer direcionamento para as nossas vidas. Deus quer restaurar famílias. Qual é a função que você tem colocado como bom servo do Senhor? Você tem levado as pessoas a cometer erros? Não deixa de ser pecado. Se atente nas suas atitudes. Se atente nas tuas palavras, nas coisas que saem da tua boca. Porque as coisas que saem da nossa boca são frutos, são sementes. Que tipo de semente você tem plantado? Violência? Desgraça? Coisas ruins? Como bom conhecedor da palavra, você tem levado o que na tua vida? O que você tem plantado diante das suas palavras? Sementes boas ou sementes ruins? Porque quando você planta algo bom, você colhe algo bom. Né? Como eu venho dizendo aqui em relação à colheita, ao plantio. Quando você planta repolho, você colhe repolho. Quando você coloca ali uma sementinha de maçã, você colhe maçã. O que você tem plantado? Coisas boas ou coisas ruins? Você tem plantado coisas ruins e tentando adquirir coisas boas? Quer ministrar a palavra do Senhor? Quer trazer a palavra do Senhor à tona? Busque conhecimento. Se aprofunde nas coisas de Deus. Não saia metralhando para todos os lados, dizendo coisas que você pensa, dizendo coisas que você acha. Porque a nossa luta, como eu venho dizendo, é aqui, ó, na nossa mente. Você tem colocado o sapato do evangelho para pregar a paz? Ou você tem lançado sementes que te desorientam do propósito do Senhor? É tempo de nos colocarmos reverentes ao Senhor. Precisamos ser humildes. Você está arrumando seu cabelo porque a outra arrumou? Você está fazendo a sua unha porque a outra fez? Nós precisamos nos cuidar. Somos templos do Senhor. Mas o que tem te levado a fazer isso? A inveja? A arrogância? O orgulho? É tempo de nos arrependermos. Sermos boas ovelhas para ministrar a palavra do Senhor. Não adianta eu colocar uma máscara, né? Vamos pôr uma máscara, vestir uma fantasia de boa ovelha e por dentro ser podre. Deus quer mudar o nosso interior. Só que para isso ele precisa ir no fundo do nosso íntimo. Talvez a mudança para você neste momento tenha sido dolorida. Assim como na minha vida não foi fácil, né? Deus precisou mudar muita coisa comigo, Deus precisou tratar muita coisa comigo. Mas eu fui reverente, eu me entreguei. Senhor, é isso que o Senhor quer fazer? Então eis-me aqui. Como que eu posso dizer que eu sou boa profeta se eu estou proferindo coisas ruins? Violência, tragédia, porque o filho da cicrana foi preso, porque o filho da beltrana espancou a mãe, porque o filho da cicrana bateu na mãe. Conhecimento. É tempo de buscar conhecimento. Você tem alguma coisa com o seu próximo? A palavra do Senhor diz, se você tem alguma coisa contra o seu próximo, chegue nele, fale com ele. Não saia expondo em redes sociais coisas que você não sabe. Talvez conhecimentos que para você seja muito raso. Procure se aprofundar nas coisas de Deus antes de sair lançando seta para todos os lados.
Qual é a semente que você tem plantado? Quais são os frutos que você tem adquirido? E nós, como servos do Senhor, quem que nós temos escolhidos para ser nosso guia, ser o nosso bom pastor, para nos direcionar aquilo que o Senhor quer? É tempo de buscarmos conhecimento. Deus quer trabalhar no nosso interior, no nosso íntimo, para que nós possamos adquirir aquilo que o Senhor tem para nós. Qual é o alvo que você tem colocado diante da tua vida? Cristo? É Cristo que você tem colocado diante da tua vida como alvo? Ou falsas heresias? Falsas profecias? Eu falo o que eu penso, eu falo o que eu acho, eu falo o que eu vi. Eu, Luciana, não falo isso. Que o meu eu caia por terra. Mas que seja aqui a palavra do Senhor. Por que profanar coisas ruins? Porque o filho da fulana matou cicrano. O filho da beltrana... Deus quer trazer renovo, restauração. Que tipo de profeta você tem sido? Aquele lobo, como que está escrito aqui, ovelha, eles vêm eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. O inimigo é astuto. Ele quer destruir família através desses falsos profetas. Quem você tem que colocado na tua vida como coroa e como cobertura? Cobertura, não é nem coroa. Sou humilde para reconhecer que eu tenho erros, que eu tenho falhas. Quem você tem colocado aí como cobertura diante da tua família? Falsas heresias? Falsas profecias? Ontem eu me deparei com uma situação que foi constrangedora. Chegou uma pessoa em mim ontem e falou assim: por que você não fala para a cicrana arrumar um serviço para você? Antes de eu chegar em alguém e pedir para alguém arrumar serviço para mim, eu preciso dobrar meu joelho em terra e orar para o Senhor. É Deus que eu tenho que colocar na minha vida. É em Deus que eu tenho que me dobrar meus joelhos e pedir alguma coisa. Não é para falsos profetas, falsas profecias, falsas heresias. A falta de conhecimento, ela perece as pessoas, destrói vidas. Qual é o tipo de coisa? E nós, como bons servos, bons conhecedores da palavra, o que nós temos deixado dominar a nossa mente? Palavras negativas, palavras torpes, que não estão de acordo com a palavra do Senhor? Nós precisamos tomar cuidado com as coisas que nós vemos também. Porque não adianta nada você ser um conhecedor da palavra, né? E ficar ouvindo coisas ruins e deixar aquilo dominar a tua vida. O nosso domínio precisa estar diante, não é você pegar só pelo fato de você não assistir uma televisão. Você pode até ter uma televisão, mas você tem deixado as coisas ruins dominar a tua mente? Você tem se revestido pelo capacete da salvação? É tempo de buscarmos conhecimento. Qual é o conhecimento que você tem expandido por aí? Os falsos conhecimentos? As falsas heresias? Não estou dizendo aqui que eu não devo assistir televisão. Cada um é cada um. Eu tenho um livre-árbitro para fazer o que eu quiser. Mas eu vou deixar as coisas ruins dominar a minha mente? Não é pelo fato de eu ter uma televisão que eu vou ser podre, que eu não vou ser servo do Senhor. É tempo de buscarmos conhecimento, expandir aquilo que verdadeiramente é aqui, na palavra de Deus. Quais são os frutos que você tem proferido aí? Quais são as sementes que você tem plantado? É tempo de nos atentarmos, buscarmos conhecimento, renovo para as nossas vidas. Tá falando o que você pensa? Tá falando o que você acha? Tá fazendo o que você acha que é certo? Como eu disse aí num vídeo anterior, não é errado você fazer o certo. O errado é você deixar de fazer aquilo que é certo. Tá falando coisas que não sabe? Tá fazendo fofoca? Tá fazendo intriga?
Se atente. Essas coisas são abomináveis aos olhos de Deus. O que seus olhos têm visto, o que os seus ouvidos têm ouvido. O que você tem feito como bom servo? Você tem se calado diante de certas situações? Ou você tem buscado conhecimento para expandir as boas novas do Senhor? É tempo de se arrepender. Eu vou encerrar a palavra, eu espero que isso te ajude, que isso te oriente a buscar mais conhecimento. Senhor Deus, Pai querido e Pai amado, eu entro na Tua presença, Pai, e te agradeço por essa palavra. Eu espero que essa palavra, Senhor, traga renovo na vida das pessoas, traga mudança para que façam segundo a Tua vontade, para que buscam o Teu querer, a Tua palavra, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém.